Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui algumas perguntas bem interessantes. O Marcos Vinícius manda para nós: existe a possibilidade de um título do Tesouro Direto subir de preço, mesmo com a taxa de juros subindo também? O que aconteceria com quem já aplicou? Nada, Marcos. Quem já aplicou vai na verdade ter uma tranquilidade, porque vai estar vendo ali o mercado estressando, mas o seu título ainda assim aumentando um pouquinho que seja. Quando que isso acontece? Quando o título está muito perto do vencimento. Em geral, ali é um ano ou menos do vencimento, isso aí acontece. Que é o que a gente chama aqui no canal de render pelo tempo. Ele está rendendo pelo tempo, certo? Porque a menos de um ano do vencimento, o título, digamos assim, para ficar bem claro o que eu quero dizer, ele está cumprindo tabela. Então, cada dia ele vai render um pouquinho até chegar ao seu valor devido, que no caso do prefixado é R$ 1.000 e do Tesouro IPCA é o VNA. E sobre o VNA, nós temos aqui o Cleiton que pergunta para nós: como o VNA é obtido? Então, o VNA é uma convenção, tá? Ele foi estabelecido como R$ 1.000 no dia 15 de julho de 2000. Todos os títulos, né, foram estabelecidos como R$ 1.000 retroativamente, tá? Porque o Tesouro Direto começou a existir em 2002 e eles fizeram o cálculo para o ano de 2000 e tudo isso está disponível na tabelinha. Eu vou mostrar a tabelinha completa, tá? Deixa eu só carregar aqui. Então aqui é a página do Tesouro. A gente vem aqui em histórico de preços e taxas e a gente baixa esse arquivo aqui, ó, DP valores nominais NTNB. Tem de NTNC também, certo? Então vamos baixar isso aqui. Então tá aqui. Sempre que sai o IPCA cheio do mês, pessoal, eu venho aqui e comparo os números, né, para mostrar para vocês que os tesouros IPCA seguem de fato, né? Não é só teórico, é de fato a inflação, porque eles vão se tornar um VNA no dia do seu vencimento, certo? Um título cheio, que a gente compra um título cheio, vira um VNA na data do vencimento. Então deixa eu só fazer aqui voltar aqui, ó, para o ano de 2000, que vocês vão ver da onde que surgiu. Olha ali, pessoal, 15 de julho de 2000, a NTNB, o prefixado e o Tesouro Selic, a LFT, os três valiam R$ 1.000. Brincadeira, né, pessoal? E essa tabela do Tesouro Selic, o Tesouro não disponibiliza mais, tá? Se não me engano, lá por 2015, 2016, eles tiraram essa informação do ar. E aí a gente só consegue no site da Ambima, tá? Quando a gente bota VNA, a NTNB, né? Você pode pesquisar também por VNA LFT. E aí vai ter o VNA do Tesouro Selic do dia. Ele não vai te dar a tabela inteira, tá? Mas vai ter do dia, que já é uma informação muito importante. E aí, no caso do Tesouro Selic, o VNA dele mostra aí esses 1.000 aqui, lá no Tesouro Selic, eles começaram a ser corrigidos pelo CDI, né? Pela taxa Selic, certo? E aqui foi corrigido pelo índice IPCA. Só que por que o VNA da NTNB, ou seja, a correção pelo IPCA, aumentou só 470%, enquanto que a correção pelo Tesouro Selic aumentou 1.000% nesses 21 anos, né? Porque o Brasil era o paraíso da renda fixa, pessoal, certo? A taxa de juros era extremamente alta. O Brasil, durante anos a fio, foi o número um no mundo em taxas de juros mais altas, né? Quem aí acompanhava o noticiário no começo dos anos 2000 se lembra disso. Se lembra que eram discussões homéricas, né, na imprensa, porque a taxa de juros era muito alta, a Fiesp sempre protestava, pedia a redução dos juros, né, especialmente nos governos do Fernando Henrique. Isso aconteceu muito, certo? Então, o que acontece? O CDI acumulou demais e o da inflação não acumulou tanto.
e agora está acontecendo o inverso. A inflação está acumulando mais e o Tesouro Selic está andando mais devagar, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o histórico, é daqui que vem, tá? Então sempre que fica aí uma dúvida, é bom de perguntar para saber mesmo o histórico, a lógica, como é que a coisa foi construída, como é que foi feita, para você ver que é um investimento que não tem erro, certo? Aqui, por exemplo, ó, de julho para agosto de 2000, a inflação foi 1,6, ó. Por quê? Porque aumentou R$ 16 numa base 1.000, né? Só que hoje em dia a base já virou 3.700 e alguma coisa, né? E se aumentar 1%, não vai aumentar R$ 10, vai aumentar 1% em cima de 3.727. Então a inflação também é juro composto, pessoal. Então por isso que não tem erro o Tesouro IPCA, certo? Você está correndo atrás de uma coisa que está sendo aumentada a juro composto e o seu título também é a juro composto, certo? Então não tem erro, tá? Realmente é um investimento muito bem formulado, só que tem que ter paciência para esperar o acúmulo desses juros compostos acontecer no seu título. E isso aí é só com o tempo, certo? Só com o tempo. Existe a possibilidade do VNF ficar estacionado até mesmo ser reduzido no futuro? Existe se a inflação assim se comportar, certo? Nos meses que houve deflação, março, abril, maio de 2020, por exemplo, você pode ir lá naquela mesma tabelinha e olhar que ali o VNA diminuiu, porque houve deflação. Quando é que ele vai ficar estacionado? Se a inflação estacionar, certo? Ele é corrigido pelo índice IPCA, todo dia 15 de cada mês é colocada a inflação cheia. Muito bem. E agora nós temos aqui a pergunta do Williams, que está sempre contribuindo com questionamentos aqui no canal. Nós temos a resposta do ET e eu acho que eu tenho alguma coisinha a mais para falar nessa resposta aqui, ó. Nós temos uma sessão, pessoal, no canal, que é toda terça-feira eu falo dos leilões, certo? Para mostrar o que está acontecendo ali em termos de compra dos bancões, dos grandes fundos, fundos de pensão, etc. E aí o Williams pergunta para nós, qual o benefício para o investidor pessoa física saber o que as grandes instituições estão fazendo ou comprando? Olha, eu vejo isso como uma coisa muito interessante porque eu gosto de ver os movimentos dos institucionais, certo? Eu gosto de acompanhar esse investimento. Eu acho que isso é uma coisa bacana da gente saber. Vou dar um exemplo em outra área que talvez você perceba isso. Por exemplo, tem um fundo imobiliário aí que é muito badalado, certo? Tá aí na crista dos comentários, que eu não sei se ele tem mais investidores ou fãs, né? Porque é um fundo que tem muitos fãs, além de investidores, certo? Brincadeiras à parte, eu tô falando do Iridium, tá? IRDM11, tá? Não tô indicando compra ou venda ou manutenção, nada disso. Mas eu só estou citando uma coisa que é um paralelo com o que eu faço no canal sobre o Tesouro. Ali no relatório gerencial do IRDM11 tem todos os CRIs e todos os fundos imobiliários aonde ele investe. E aí, se você é cotista desse fundo, por exemplo, não é interessante saber o que esse fundo compra? Eu acho vital saber isso, certo? Se eu eventualmente sou cotista do fundo, saber qual fundo ele comprou e tal. Ele coloca ali o quanto ele tem do patrimônio líquido alocado em tal e tal fundo, e ele coloca também o preço médio de aquisição, coisa que outros fundos não fazem, mesmo FOFs, que fazem só isso, né? Que deveriam só comprar fundos no mercado, eles não colocam o preço médio de compra. O Iridium faz isso. Eu acho que é uma atitude que tem que ser copiada até pela indústria de fundo imobiliário. E eu acho assim um relatório gerencial muito bem elaborado, certo? E aí, por que o paralelo é interessante de saber no caso dos leilões de títulos públicos? Porque muitas vezes, né, a gente vê assim, a gente desanima um pouco com o investimento, vê lá o título caindo, mas aí tu pega e vê um dos vídeos aqui, pega o último vídeo da série dos tubarões e vê o que eles estão comprando e você vê, pô, mas eles continuam comprando. Então por que eu tenho que desanimar com o meu investimento se esses caras graúdos continuam comprando? Continuam comprando, continuam mantendo, certo? É só o Tesouro liberar um pouquinho a mais de prefixado de Tesouro IPCA que eles compram.
certo? Eles compram o Tesouro Selic. Eu não preciso copiar a estratégia deles, certo? Mas eu posso simplesmente verificar o que eles estão fazendo, assim como eu verifico o que os fundos têm dentro das suas carteiras, através dos relatórios gerenciais, eu verifico o que essas grandes instituições estão comprando e eu tenho os valores ali que o Tesouro Nacional disponibiliza. Então eu acho sim muito importante, porque para mim, pessoalmente, só fortalece as minhas compras, certo? Só me coloca para cima, me motiva, certo? A ver que eu estou fazendo bem, certo? Que eu estou fazendo certo com a minha carteira, porque eles compram toda a curva de alta, eles compram curva de baixa, eles compram sempre, eles são muito fortes, né? Isso é que a gente, como pessoa física, não consegue ser, mas eu acho que devemos tentar ser. Tentar ser, tentar comprar sempre, né? Vamos ver aqui o que o ET responde. Você passa a ter um parâmetro a mais para suas decisões de investimento. Com certeza. Além dos parâmetros de cada investidor pessoa física, objetivos específicos a que se destinam os investimentos e prazos que eles são compatíveis. Claro, tirando objetivos específicos, quando a gente faz um investimento assim para aumento de patrimônio, certo? Sem ter uma, como é que eu posso dizer assim? Não é sem ter uma data marcada, mas porque o papel tem o seu vencimento. Mas enfim, é um investimento para aumento de patrimônio na aposentadoria, por exemplo, né? Que tem assim várias datas possíveis, né? Tem ali um intervalo de datas que é possível, né? Então, porque justamente, né? Você vai ver ali a desvalorização do IPCA 35, do IPCA 45 e tal, vai bater aquela angústia, aquela coisa. Não, mas olha lá, ó. Os caras estão comprando. O Tesouro é que botou só 300 mil papéis ou botou só 50 mil papéis, mas eles compraram o que deu. Então, se tem institucional comprando, é porque vale a pena, certo? Porque é como o ET diz aqui, ó. Saber quais papéis os investidores institucionais estão preferindo e que prazos estão tendo mais aceitação e que níveis de taxa são informações importantes para compreender a estratégia adotada pelos investidores institucionais em dado momento e assim poder compará-la com a nossa estratégia. Pessoas físicas de forma a manter ou fazer ajustes, certo? E aí tem outra coisa que eu acho muito importante também. O institucional, ele compra esses títulos e coloca esses títulos em fundos de pensão, fundos de investimento, né? Produtos gerais. Então, muitas vezes a gente vai comprar um produto financeiro, vai comprar um investimento na corretora de um banco e tal, médio, pequeno, enfim. E na verdade, o que está lastreando aquele investimento são esses títulos que eles compraram através dos leilões. Então, isso aumenta o nosso conhecimento para outros investimentos dentro da renda fixa, certo? Então é muito importante, sim. Só que, claro, eu sei que é uma série que tem pouca audiência no canal, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque é uma coisa importante, certo? É um dado. Muitas pessoas no canal já se deram conta que é uma coisa legal de saber, certo? E ainda mais, eu acho que com o paralelo dos fundos imobiliários, eu acho que agora ficou bem claro isso, né? E é como o ET também fala aqui, ó. Afinal, se as instituições financeiras não rasgam dinheiro, por que razão os investidores pessoas físicas deveriam se desfazer de investimentos com prejuízo ou desprezar oportunidades que estão sendo aproveitadas nos leilões públicos pelos grandes investidores? Sensacional essa colocação. Muito bom, ET. Muito obrigado aí. Ó. Que é exatamente isso, certo? A gente pode ver que tem momentos que as taxas estão em determinado nível que o tesouro simplesmente não quer vender. E aí a gente vê isso no leilão. E aí, se a gente vê isso, pô, sobrou um pouquinho mais. Né? Isso me dá uma segurança maior de comprar no Tesouro Direto. Porque eu sei que se esses institucionais tivessem a oportunidade, eles comprariam. Mas o Tesouro não liberou, não vendeu, certo? Segurou ali, né? Então, pessoal, sempre assim, com um pensamento crítico, contextualizando muito bem o que está acontecendo na taxa, o que um lado está pensando e o que o outro lado está pensando, né? Porque é um mercado gigantesco, certo? Você pega assim os maiores fundos imobiliários,
eles são frações do leilão, de cada leilão semanal. Eles correspondem a uma fração de um leilão semanal. Os maiores fundos imobiliários, que estão aí na casa de 4 bilhões de reais, são frações, né? Uma fração numa semana que o Tesouro arrecada 25 bilhões, por exemplo. Então eu acho sim que é uma informação muito bacana, certo? E eu sei que tem pouca audiência também, mas eu vou continuar fazendo, certo? Porque é um dado importante, e eu assino embaixo aqui do que o ET falou, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.